Atenção, internautas do Portal Process. Em 5 segundos, mais uma transmissão ao vivo. Muito bem, voltamos a falar ao vivo aqui no Portal Process, aqui no Portal Hora 1. Estamos aqui a trinca de professores, mas eu, na condição de jornalista, estou aqui muito feliz em poder conversar. Deixa eu baixar um pouquinho o microfone aqui, né? Senão... Programa ao vivo é assim. Programa ao vivo não tem jeito. Só deixar mais longe aqui um pouquinho. Tenho a honra de conversar com essas duas feras aqui. O professor Maduro, que está aqui, que é sociólogo, vai falar com a gente. Também filósofo. Depois eu gostaria que o senhor falasse sobre filosofia. Maldade. E do meu lado direito... Daqui o professor Moacir Maturo, que é, além de professor, é presidente do PSDB, aqui de Matão. Nós vamos falar de um assunto, professores e amigos do Portal Hora 1, do Portal Processo. Nós vamos falar de um assunto que não tem como ser diferente, que é o impeachment da presidente Dilma, que é uma situação que chegou... é um histórico, né? Foi histórico isso, o Collor aconteceu há tantos anos. Mas até na fala dele, gostaria até de conversar com vocês, na fala do Collor, ele disse que no Senado, o processo dele tinha 3 parágrafos e em 48 horas já estava tudo pronto. Estava tudo resolvido. E agora demorou 23 dias. Né? E, por enquanto. E é muito interessante até que ele, um presidente que foi impedido, né, e depois renunciou, estava votando agora uma questão de impeachment de outro presidente. Tinha até uma certa vingança, não tinha não? Porque um dos grandes responsáveis pela saída do Collor foi o PT. E agora ele vota exatamente no impeachment de um presidente do PT. E ele votou pelo impeachment. Não é interessante isso, professor? Vamos começar então suas considerações. Tem 27 lá que participaram do impeachment do Collor. Exatamente. Na Câmara, né? O senhor até já tinha comentado a última vez que o senhor estava aqui, professor Moacir, a questão de como a política acaba virando uma profissão, né? Vira profissão. E como vai se estendendo. Eu lembro do senhor ter falado da outra vez. Bom, vamos lá então. Bom dia, professor Moacir Maturo. Um prazer recebê-lo aqui, depois desse preâmbulo grande. Bom dia, Fábio. Bom dia, meu colega Maduro. Nosso que não somos filósofo. Parentes, né? Apesar do nome parecido. Não somos parentes, já vamos deixar claro isso. Porque senão vira uma coisa assim, em família. E professor Maduro, é um prazer recebê-lo aqui outra vez. Muito obrigado. Meu, Fábio, sempre à sua disposição. A gente vai falar muito aqui ainda, né? Que bom. Vamos ver o senhor bastante aqui. Eu gosto de falar. Deixa eu conversar com o professor Moacir Maturo, né? Vamos começar com os mais experientes. Professor, como é que o senhor viu todo esse rito, vamos colocar, como o senhor viu esse rito da admissibilidade da abertura do processo de impeachment contra a presidente Dilma? O senhor achou, como que o senhor viu? Qual a visão do senhor como experiente político que é e presidente do PSDB de Matão? Bom, primeiramente eu vejo como irreal a ótica do PT, porque é impeachment, não é golpe. Tanto é que deviam ter rebatido, não vai ter golpe, devia ter assumido isso. Não vai ter golpe, não, vai ter impeachment. Porque o impeachment é previsto na Constituição e quem ditou o rito do impeachment foi o Supremo Tribunal. Então não tem o que se discutir. Não é golpe, foi impeachment e aconteceu principalmente por causa da arrogância da presidente. Ela nunca aceitou conselho, nem do Lula, ela não aceitava conselhos, nem palpites. E caiu por isso, que ela foi se isolando, no fim ela estava que nem o Collor, absolutamente isolado, sem base de sustentação, sem nem gente para terminar o mandato dela. Ela acabou o mandato dela com 8 ministros com cadeira vazia lá. Nem repor esses ministros ela repôs. Então foi muito triste isso, nesse sentido. Ela devia ter a honradez de renunciar ao mandato, de tornar menos traumático para o país se ela saísse. Porque nós vamos ficar numa situação esquisita agora. Tem um presidente em exercício e um presidente afastado.
Um presidente que, segundo eles, não é de fato e nem de direito, mas que é de fato e direito, porque ninguém se elege sozinho. Quem votou na Dilma votou na chapa, e a chapa compunha o Temer como candidato também. Então não é um presidente sem voto, como eles estão dizendo. Inclusive agora nessa próxima eleição municipal, o vice vai ter um papel mais destacado, inclusive na própria campanha eleitoral ele vai ter que aparecer mais. Isso, ele é obrigatório, o tempo de 100% do executivo é 70% do prefeito e 30% do vice. Tem que ser preenchido pelo vice. Ninguém vota só no prefeito. Vota na chapa, e a chapa recebeu votos. Então ele tem legalidade para estar lá e exercer o cargo como presidente em exercício, por enquanto. E uma observação, né, Moacir? O candidato, o presidente, o vice, o governador, o vice, o prefeito e o vice, o candidato e o vice, eles formam uma equipe, né? E essa equipe, ela tem sintonia, ela trabalha em conjunto. Mesmo que o candidato titular, vamos dizer assim, o prefeito, o governador, o presidente, seja o que mais aparece, o vice trabalha o tempo todo. Porque as pessoas têm uma certa opinião no Brasil que o vice, ele fica ali, guardado numa caixinha. Aí se tiver um impeachment ou se o titular morrer, o vice assume. Mas na verdade não é assim que funciona, né? Você que tem experiência na política, experiência prática na política mesmo. É assim, você está correto. Só que na Constituição, para o vice é reservado 3 linhas. Ele parece que só serve para algumas coisas, né? Na ótica dos políticos antigos. Para pôr a culpa quando perde a eleição, perdeu por causa do vice, e que o vice vive na expectativa de vacância do cargo para assumir. O que não é correto, né? O vice tem que trabalhar, ele tem que acompanhar a administração, para se acontecer qualquer impedimento do prefeito, ele está ao par da situação para tocar. Pelo menos sabendo do assunto, né? Pois é. Pelo menos sabendo do assunto. Professor Maduro, aí na sua visão, o que aconteceu? Eu tenho, assim, alguns aspectos, sabe, que eu gostaria de destacar, e para variar, as pessoas vão ficar bravas comigo, porque eu vou nadar contra a corrente, eu vou andar um pouquinho ao contrário da opinião em geral. Eu penso assim, eu tenho algumas observações sobre o processo de impeachment, que na verdade está começando agora. As pessoas, a imprensa brasileira não esclarece muito isso, mas eu estava dando uma olhada na imprensa estrangeira, antes de vir para cá, imprensa americana principalmente, jornais, eles deixam isso muito claro lá. O processo de impeachment, ele começou. A Dilma não sofreu impeachment ainda. Ela está afastada por 180 dias, no mínimo. O processo de impeachment, ele rola agora, e nesse período, se o governo Temer for um governo ruim, se o governo Temer enfrentar muitos problemas, e ele deve enfrentar, porque o PT já declarou que vai guerra aberta ao governo Temer. Nesse período de 180 dias... Parece que até a Fiesp também, né? Isso. O que acontece? A Dilma pode voltar. Então é importante dizer isso, porque se a Dilma volta, e essa possibilidade existe, isso vai criar uma frustração tremenda na população. Então a população que pensa que o impeachment já foi realizado, que a Dilma já está fora, quando vê a Dilma voltar, o que eles dizem? Aquela coisa assim, você está vendo como é política? O melhor é não se envolver com isso. Isso aí é só sujeito. E na verdade não é bem isso. Então é importante ficar claro que a Dilma está afastada por 180 dias, enquanto o processo de impeachment corre no Senado. Até 180. Até né? 180. Pode ser menos, mas pode ser menos. Dependendo como for o governo Temer, pode até ser menos. Tá? Mas você acha que o governo Temer vai influenciar nisso? Ou tem a ver com... Teoricamente não é um julgamento? Mas veja, é um julgamento político. O processo de impeachment, ele é um julgamento político. Qual a diferença? E isso, durante o processo de impeachment, durante as discussões do processo de impeachment, o PT confundiu bastante as coisas, propositalmente. O julgamento político, ele não é um julgamento que exige o dolo. Ele não tem que ter dolo. Ele é um julgamento sobre responsabilidades. Se foi responsabilidade da presidente ou não. O julgamento não político, o julgamento da justiça, vamos dizer assim, ele exige a questão das provas, a questão do dolo, o contraditório, ele exige uma série de processos que são processos jurídicos, para você provar, tá, que a pessoa realmente é culpada, ela transgrediu a lei. E na dúvida, é sempre a favor do réu. O réu, se houve dúvida, se há alguma dúvida, se não tem certeza, favorece-se o réu. O processo político não. O processo político, ele é um processo político. Se nesse meio tempo o governo Temer vai mal,
as coisas não saem do jeito que se esperava, as expectativas da população se frustram, porque a última vez que a gente estava aqui, a gente conversou sobre as expectativas, que a mudança do governo criava em si uma expectativa positiva. Sim. É por isso que o governo Dilma, o PT, eles esticaram tanto o processo, exatamente para ir frustrando as expectativas. Então, se as expectativas se frustram, é grande a chance de que o Senado não tenha os votos necessários para o processo de impeachment da Dilma. Hoje, ela foi afastada com 55 votos. Para que o impeachment seja confirmado, são necessários 54. Agora, o professor Moacir até comentou uma coisa com a gente aqui fora do ar, antes da gente entrar no ar. Agora, durante o processo de impeachment, quem vai julgar o processo é o presidente do Supremo, Ricardo Lewandowski. Então, Renan Calheiros, que não votou hoje, vota. Então, veja, se não atingir 54 votos, hoje atingiu 55. Se da próxima vez não atingir 54, ela volta. Então, é uma situação bastante delicada. Não é tão simples quanto possa parecer. O senhor concorda, professor? Concordo em parte. Eu acho também que tem 55 votos consolidados. E como o professor Maduro falou, o Renan também vota na próxima. E vota também o substituto do Delcídio, que hoje também não votou. Votam também 3 que estão afastados por licença médica. E um que se absteve. Aí já são 7, 8 votos. Então, eu acho que os votos consolidados do PT vão ficar nesses 21, 22, 23, com possibilidade até de alguém lá do PDT, que também votou com o PT, que não vote. E eu quero dizer uma coisa para vocês. O governo Temer está para começar aí, está começando no momento enquanto nós estamos discutindo aqui. Ele já deve ter sido notificado e já é o presidente em exercício. Tudo na vida tem o efeito benéfico. Até a explosão de uma bomba tem o efeito benéfico de acordar as pessoas. Todos nós, eu acho que pelo menos a rejeição da Dilma, ela só tem 10% de aprovação, então 90% estava torcendo para que parasse o mandato dela. Pô, é o Temer que vai assumir, mas qualquer um que assumisse, menos o Valdir Maranhão, que qualquer um que assumisse teria essa expectativa e teria essa facilidade de os empresários voltarem a acreditar, investir e gerar emprego. Ele está montando um ministério de políticos, tem muitos políticos lá que não me desce bem, mas na sua maioria são pessoas notáveis, são pessoas experimentadas na política. Dá o nome daqueles que não descem bem aí, professor? Eu digo primeiro Serra, que é do meu partido. Eu imaginei que era, eu fiquei esperando para fazer a pergunta. Imaginei que fosse. E o Serra, todos nós sabemos. Essa lei antifumo que nós temos, que diminuiu de maneira enorme a quantidade de fumantes, que hoje não chega a 16% da população, é do Serra. A quebra de patente farmacêutica dos genéricos é do Serra. Sim. Sem ser da área de saúde, foi o melhor ministro da saúde que teve. Ele está ao lado de gente que é complicada, mas é muito experimentado. Como chama? Agora me falhou a memória. De qual pasta? Do PMDB, que vai assumir uma das pastas junto com o Serra e o Meirelles. É o Ministério da Justiça? A Justiça Alexandre Moraes? Romero Jucá. Romero Jucá. Super experiente. O Meirelles, que o Lula trabalhou um monte para que a Dilma o colocasse como ministro, e ela nunca aceitou, é um excelente ministro, tem boas ideias, montou, vai blindar o Banco Central, pode ter certeza. Vão começar a entrar investimentos estrangeiros no Brasil. O dólar já caiu e a Bolsa subiu 20% nesses últimos 30 dias. Apesar do Maranhão. Apesar do Valdir Maranhão fazer aquela bobagem lá. Então, eu acho que a gente tem tudo para acreditar como se fosse o início de um novo governo. Colocar nossas esperanças e as nossas orações para que tudo vá bem e que a gente não corra o risco de ver a Dilma voltar. O senhor acha que, professor Maduro, o senhor acha que esse processo ele
de alguma forma ele foi ruim para o Brasil ou ele só foi benéfico? Eu tenho uma visão um pouquinho mais pessimista em relação ao professor Moacir, talvez por ser mais novo, me faltar essa experiência de vida, mas eu penso assim, Fábio, só uma observação antes. Romero Jucá, que o professor Moacir citou, que é cunhado do Emílio Surita, do programa Pânico. Então tomara que isso não acabe virando... E está denunciado pelo Lava Jato também. É o único da nova equipe do Temer do Lava Jato, né? Por enquanto. Deve ser um ministro breve também. Por enquanto. Mas eu acho assim, Fábio, eu não sou a favor do processo de impeachment, mas eu acho que a solução do problema não passava pelo processo de impeachment. Eu acho assim, eu concordo com o professor Olavo de Carvalho, quando ele diz que, na verdade, o que tinha que ter sido feito era a anulação das eleições de 2014 já em 2015 e uma nova eleição em 2015. Então, por que isso? Porque você vê, a eleição de 2014, ela teve uma série de problemas do meu ponto de vista. Tá? Primeiro, as urnas eletrônicas, elas foram contratadas de uma empresa cubana com sede na Venezuela, Smartmatic, é o nome da empresa. A eleição em urnas eletrônicas, ela foi uma eleição onde só 21 ou 27 pessoas, não chega a 30, tiveram acesso ao resultado da eleição. Então você vê, o que diz o professor Olavo de Carvalho, tem vários vídeos na internet, inclusive discutindo esse assunto. Uma eleição onde só 27 ou 21 ou 25, que seja, pessoas têm acesso ao resultado da eleição, essa eleição ela já é ilegítima por definição. Então, qual seria o grande caminho? A anulação da eleição de 2014 em 2015 e a convocação de novas eleições em 2015. Agora, inclusive, essa conversa já vem de um certo tempinho, estão se pedindo novas eleições. Novas eleições agora, em 2016, é golpe. Esse sim é o golpe. Tá? Por que eu digo para você que eleições agora em 2016 é golpe? Porque agora o poder, o partido que está no poder, ele ainda controla a máquina eleitoral. Ele ainda controla os instrumentos da máquina eleitoral. Uma eleição geral agora elegeria o candidato do partido que está deixando o poder. Seria o Lula? Seria o Lula. Você pega as pesquisas, a rejeição ao nome do Lula é grande, tá? O eleitorado dele diminuiu muito, mas dentro dessa situação ele seria eleito pelo controle da máquina político-partidária. Naquele volume grande que se tem acerca Isso. Então veja, é de preciso tudo, tomar cargo cuidado. de confiança, máquina e tudo mais. O controle da própria urna eletrônica. Eu não tenho filiação política, não tenho filiação partidária, então fico muito tranquilo para dizer o que eu vou dizer agora. O PSDB, que é o principal partido de oposição, ele ficou numa situação muito difícil para contestar o resultado da eleição de 2014. Porque as mesmas urnas eletrônicas que elegeram a Dilma contra o Aécio, elegeram o Alckmin governador do estado. Então veja que situação difícil para o PSDB criticar o processo da urna eletrônica de avaliação. Ele ficaria numa situação muito complicada mesmo. Então eu até entendo a postura do PSDB nesse sentido. Mas tenho certeza que muitas pessoas dentro do próprio PSDB, de outros partidos de oposição, concordam que a eleição de 2014, da maneira que ela foi conduzida, ela não é legítima. Tanto é que você pode ver, se você pegar os discursos dos deputados, dos senadores, das pessoas que apoiam a presidente, que eram contra o impeachment da presidente, todas as vezes, num determinado momento, eles falam que ela foi eleita com 53 milhões de votos, que não sei o que lá, apoiado em cima dessa eleição de 2014, que para mim, e para o professor Olavo de Carvalho também, é uma eleição ilegítima, porque ela não pôde ser conferida. O senhor concorda, professor Maduro? Você sabe que eu discordei de adulteração de urna eletrônica durante muito tempo. Até que aquele Snowden entrou nos computadores da NASA. Aí eu já passei a acreditar em tudo, porque realmente a gente ficou numa expectativa e foi uma eleição esquisita, onde só apareceu na televisão a apuração ao vivo às 7h30 da noite. Até então, começaram a apurar às 6 horas da tarde, mas com a desculpa que o Acre não tinha terminado as eleições, aquelas coisas. Foram procrastinando até que chegou 7h30 da noite, que já faltavam pouquíssimas urnas para serem abertas, e o Aécio já estava perdendo por poucos pontos percentuais, acho que foi 54 milhões a 51 milhões, isso. Mais ou menos isso, né? E 3 milhões de votos no país inteiro é nada praticamente. Eu também, hoje em dia, eu acredito em adulteração de urna eletrônica,
por causa do Snowden. Até então eu não acreditava. Mas um cara que consegue entrar num computador da NASA, e aqui no Brasil eu vi, vocês devem ter visto também, passou no Fantástico, faz uns 8 meses, se tanto, para testar esse negócio de eletrônico aí, de você poder invadir um computador ou não. Sim. Um repórter pegou um hacker e foram a um restaurante. Onde executivos almoçam, e enquanto almoçam, estão com o laptop aberto trabalhando. E ele perguntou para o repórter, o computador de quem? Tem 11 pessoas com o computador aberto, a senhora quer que eu entre no computador de quem? Ele falou, pega aquele senhor lá que está de camisa branca. Ele entrou na página onde o executivo estava e começaram a ler. Ele estava reservando uma passagem para uma praia na Bahia e convidando uma pessoa, uma mulher. Que provavelmente não é a mulher dele. Pois é. E a mulher chamava Mônica. Aí quando ele veio chama tudo lá, Sandra. reserva de viagem, tudo, a repórter chegou nele e perguntou assim, qual o nome da sua esposa? Ele falou, Mônica, por quê? Não, porque o senhor acabou de reservar uma passagem para o senhor e para ela, o senhor vai embora. O cara ficou um pouco aberto. Ainda bem que estava reservando passagem para a mulher dele. Fantástico. E uma outra coisa também. Ele entrou em 5 computadores dos 11. Nós fizemos um curso de informática recentemente no João Ladei, em São Paulo, que é a base do nosso sistema, no portal. E um dos grandes hackers que hoje trabalha com a Polícia Federal, ele invadiu o site da Polícia Civil na nossa frente. Então. Na nossa Não, frente. e uma outra coisa que também me incomoda muito nessa questão de urna eletrônica é assim. Primeiro, a urna eletrônica é feita por uma empresa da Alemanha, uma empresa dos Estados Unidos, uma empresa da Inglaterra, é uma coisa. Tá? São democracias consolidadas, são países realmente democráticos, não há o que se discutir sobre isso, onde a legislação vale, a empresa pode ser responsabilizada e tal. Feito em Cuba, aquilo que a gente já tinha conversado antes, a democracia cubana. Segunda cubana é bom, né? Segunda coisa que me incomoda, mas que é o projeto político que foi brecado hoje, viu? Nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso aí. Rápido, o vamos voltar para o significado do assunto. afastamento da Dilma hoje. Segunda coisa que me incomoda bastante. Se urna eletrônica fosse um processo seguro, extremamente democrático, o auge da democracia, os Estados Unidos, que é a maior democracia de massas que existe no mundo hoje, adotaria a urna eletrônica, e eles não adotam. Nos Estados Unidos você pode votar até pelo correio. Né? A Inglaterra, que é outra democracia consolidada, adotaria. A Alemanha, e eles não adotam. Então pode ser só coincidência. Eu não sei. Eu acho que é mais do que coincidência. Eu não sei, falou tudo, né? Voltando ao assunto em pauta, professor, agora vamos trazer para o âmbito de Matão, até para que a gente possa falar com o professor Moacir primeiro. Interfere essa queda da Dilma? Foi até interessante, o Habibs colocou uma propaganda imediatamente após. Vai cair. Não sei se vocês viram, a propaganda já está há um certo tempo. Caiu. Ela caiu, tal, que é o preço da esfirra. E ele colocou, eu estava assistindo pela Globo hoje pela manhã, e o Alexandre Garcia acabou de entrar falando às 6h33, aconteceu, tal, o impeachment, e foi para o intervalo. O primeiro intervalo o primeiro comercial era do Habibs. E sabe uma outra coisa interessante, Fábio? Porque assim, o pessoal do PT, dos partidos que apoiam o PT, chamam todo mundo que não concorda com eles de coxinha. Será que eles são os agora espirras? São espirras. Aí tá vendo? O PSDB não é mais coxinha, é espirra agora. Agora, a gente viu que realmente desgastou o PT, a gente viu, pelo menos no Senado, me pareceu um pouco mais coerente a defesa da presidente, os senadores se comportaram um pouco melhores, na minha opinião, depois precisa ver de vocês também. Em Matão, o que acontece em Matão agora? Ficou mais fácil para o grupo de vocês, por exemplo? Ou eleição é eleição e não tem muito a ver o que acontece lá em cima em Brasília? Eu acho que estava mais fácil para nós enquanto a Dilma estava lá sofrendo desgaste. Agora ela não é ex-presidente, mas ela é uma presidente afastada. Agora, que fez um desgaste enorme na história do PT, você pode ter certeza que fez. Fez na história do Lula, fez na história do PT, que se apresentou quando nasceu, parecia uma vestal, né? Era o partido da ética, né? Partido da ética na política.
E hoje depois chegou uma época em que eles ficaram parecidos todos, né? E agora o PT largou na frente e bem pior do que todos os outros. Então isso estava dando um desgaste que todos os outros partidos deveriam se beneficiar. Segundo as pesquisas, não beneficiaram. Mas eu acho que ficou ruim demais para qualquer candidato se apresentar pedindo voto e dizer que é do PT. Desgastou demais. Desculpa, professor, mas o PT aqui de Matão, por exemplo, não pode alegar que ele não tem nada a ver com o PT da esfera federal? Que ele está totalmente afastado, que ele é independente? Vai alegar. É o senhor que está falando, não fui eu. Claro que vai alegar. Senão o povo briga comigo Eu também não disse nada, né? Não, mas alega, mas não adianta. Não adianta. A sigla é uma só no país. Vai aparecer gente aí do PSDB envolvida no mensalão. No mensalão, no petrolão. Opa, isso aí é importante, hein, Fábio? Temos um furo aí, hein? Vai aparecer. Mas já apareceu, né? O Supremo autorizou. O Marlins autorizou a investigação do Aécio. Vai investigar o Aécio. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu acho que está certíssimo, tem que investigar. E se tiver que punir, tem que punir. Não importa o partido que seja. É preciso que haja transparência. E eu defendo uma bandeira de cada vez que uma pessoa honesta entra para a política, ela tira de lá um ladrão. E nós não podemos ter como representante nosso, seja na Câmara de Vereadores, seja na Prefeitura, seja na Assembleia Legislativa, ou seja na Câmara Federal, ou na Presidente da República, nós não podemos ter gente que não esteja um passado absolutamente limpo e que seja limpo na administração. Não tem outra maneira de ser. Dinheiro público não existe. Não existe. Todo o dinheiro é retirado da mesa de quem trabalha. E uma outra coisa também, né, professor, que eu gostaria até de acrescentar, pegando a fala do senhor, tem que parar com esse negócio também de assim, o cara foi condenado por má gestão, por responsabilidade, enfim, por corrupção, aí ele recorre aqui, recorre ali, nesse meio tempo ele vem com liminar. Isso é uma coisa que também complica muito a situação no Brasil. Eu acho, inclusive, Fábio, que leva até a essa descrença que as pessoas têm em relação à política. Essa ideia de que política é o lugar da malandragem, é o lugar da rasteira, porque isso acaba se arrastando. Não sei se o professor concorda comigo, porque o professor é um homem de responsabilidade política. Ele tem um partido político, ele milita na política. Eu não, eu sou um boca aberta, um boca grande. Em cima disso que o senhor está falando, antes do professor falar, dentro disso que o senhor acabou de falar agora, o senhor acha que interfere muito no processo político muito, aqui de Matão? Não só de Matão, no Brasil todo, porque deslegitima algo que é justo e é legítimo. Porque qual é a ideia? Eu fico pensando do ponto de vista da população, do eleitor. Tá? Eu vejo ali o candidato A, o candidato B, o candidato C. Já foi punido por não sei o quê, já foi condenado por não sei o que lá, e ele continua saindo candidato. Então eu não posso criticar a pessoa que fala assim, poxa, mas espera lá, isso aqui não é lugar para mim. Eu não quero, o professor disse que cada vez que uma pessoa honesta entra na política, ela tira uma pessoa desonesta. E é verdade. Mas como é que a pessoa honesta vai entrar na política se ela vê um cenário desse? Em cima disso, professor, não pode acontecer, professor Maturo, não pode acontecer algo que seria impensável, aumentar a quantidade de pessoas que deixarão de votar na próxima eleição? Porque se a gente imaginar, nós conversávamos aqui com o professor Maduro na outra entrevista, a máquina, via de regra, tem um número X, um percentual X de votos. Aí, se nós temos uma descrença dessa forma, e nós temos pessoas que não vão votar, cada voto nulo, cada voto branco e cada abstenção favorece necessariamente quem está no poder. Indiretamente é um voto para quem está no poder. Não acontece isso? Isso me deixou assustado. A última pesquisa que nós fizemos, você sabe que tradicionalmente você pega qualquer eleição de Matão nos últimos 30 anos, entre votos brancos, nulos e abstenção, chega a perto de 20%, a soma dos três. É quase o mesmo percentual que o candidato vencedor faz. A última enquete que nós fizemos dá 50% de votos brancos. Eu sei que nós estamos distantes, estamos há 5 meses da eleição, um pouco mais, um pouco menos, e nós podemos mudar esse quadro aí, porque hoje, vamos dizer, hoje, nós estamos no dia 12 de maio, hoje nós estamos
com 50%. Mas por que eu atribuo isso? Por que nós estamos com 50% de votos brancos? Porque nesse momento quem está pensando em política são só os políticos. As Como pessoas sempre. em casa, elas não estão pensando em política, elas estão pensando em como comprar, fazer a compra do mês no mercado, pagar a farmácia, pagar o aluguel, pagar o juros do cheque especial que passa de 400%. Eles estão com essa preocupação. Então, quando chegar lá na hora de decidir, no último mês de campanha, no mês de setembro, então eu acho que essas pessoas vão começar a ver em quem elas vão colocar, nas mãos de quem elas vão colocar o destino de Matão. E dessa vez eu acho com muito mais responsabilidade, porque se pensa diferente hoje. Por exemplo, a importância do vice. Você pega o tempo que o Itamar Franco assumiu, quando o Collor foi cassado, foi o vice que governou. Você pega o Sarney, governou como vice quando o Tancredo morreu no dia da posse. O Tancredo nem assumiu, né? Pois é. Morreu naquela manhã, né? O último aí, caiu a Dilma, assumiu o Temer. Então o pessoal vai parar de olhar só para o candidato a prefeito. E o Tribunal Superior Eleitoral, já pensando nisso, determinou 30% do tempo do executivo para o vice. As pessoas têm que saber quem é o vice, porque no impedimento do prefeito é o vice que assume. Então é preciso pensar. Tem que ser uma equipe, né? O que a gente E eu já tinha, queria tem que trabalhar aproveitar em com a conjunto. audiência aqui para chamar a atenção dos nossos ouvintes, nossos telespectadores, para isso. Olhem onde você vai pôr, com que responsabilidade que é o voto. Você demora 10, 12 segundos para votar, mas vale por 4 anos. Ou mais, né? Ou mais. Ou mais. Sabe o que acontece, professor? Pegando um pouquinho o gancho do que o senhor está falando, para esticar um pouquinho o assunto, 2 observações. As pessoas me perguntam muito, quando a gente fala de questão de voto, questão de política, as pessoas sempre colocam a seguinte questão, de uma maneira ou de outra. Mas eu vou votar para quê? Então, responder essa pergunta não é uma coisa fácil. Porque quando você se propõe a responder essa pergunta, você pode entrar no discurso de sempre e acabar não respondendo nada. Você pode ficar com a boca seca e não ter o que falar. Eu costumo dizer o seguinte, essa é a minha opinião, é isso que eu falo para os meus alunos, para as pessoas com quem eu converso. Pô, mas eu vou votar por quê? Eu acho que votar é para você ter uma vida melhor. Pô, mas isso é uma postura muito egoísta, você tem que pensar no todo. Não concordo com essa crítica. Eu acho assim, o todo se constrói com cada um dos indivíduos. Então, se cada um votar para que tenha uma vida melhor, a vida de todos acabará sendo melhor, na minha opinião. E uma segunda observação que eu queria fazer, o senhor disse que hoje só os políticos estão pensando em política. Se eu fosse político, eu estaria preocupado hoje. Sabe por quê? Vou explicar. Eu acompanhei as discussões no Senado, acompanhei as discussões na Câmara. Não precisa nem perguntar por que ele já responde. Ele já manda direto. Bichão boca aberta. Professor, né? Professor. Eu acompanhei as votações e acompanhei muitas imagens, na internet principalmente, de salões de beleza, de barbearias, jornais, redações de jornais, não vou nem comentar. E todo lugar que tinha uma televisão, essas imagens estão disponíveis ainda. É até interessante dar uma garimpada, dar uma procurada. E todo lugar que tinha televisão, a televisão não estava ligada na novela, ela estava ligada no Senado. Então, quer dizer, se de certa forma as pessoas não estão pensando em política, e eu acho que elas não estão mesmo, essa questão de todo mundo ter acompanhado o processo de impeachment me intriga. Porque aí eu coloco a seguinte pergunta, e essa pergunta eu não vou responder, não agora. Será que as pessoas não se interessam por política porque elas não se interessam mesmo por política? Ou será que uma parte disso, não toda, mas uma grande parte disso, é por culpa dos próprios políticos? Eu até, antes do professor falar, eu gostaria de dar um pitaco. Eu acho que as pessoas não estão muito preocupadas com a política local, até que se resolvesse também essa situação no cenário nacional. Porque... Não se volta por cidade, né? Depois, agora, né? Agora que a esfirra caiu, né? Que no Habib's diminuiu o preço da esfirra. Coxinha de mortadela. Coxinha de mortadela. Então, agora que as pessoas vão começar a pensar no processo político. Até porque nós não temos definidos... Bom, definido tem um candidato em Matão. Que seria? Hoje o candidato do grupo do professor Moacir, que é o Edenário Schettini. Definido como candidato, como pré-candidato,
Só temos o Edinardo hoje. A gente não sabe quem é o candidato do grupo do PT, a gente não sabe se o Neto Macellani vem. Ou não vem. A gente não sabe se o Sandro Trench vai sair ou não vai sair. Até porque agora ele ficou doente, né? Parece que ficou doente. Estou aguardando, inclusive, a oportunidade de entrevistá-lo. A gente está aguardando ele melhorar um pouquinho, né? Para poder fazer essa entrevista. Ele um estente no coração não é uma coisa simples, né? E uma campanha estressante, o senhor sabe disso. O que eu não sei, professor Maduro, só nós dois. Eu não sei quem é o vice do Edinardo. Quem quiser PSDB vai. Eu tenho uma dica para você. Tem uma dica lá. Vem cá, vou falar. Não deixa, só nós dois. Tá. Será que ninguém ouviu? Não sei. Eu queria mudar o rumo dessa coisa. Eu queria deixar bem descontraída a nossa entrevista, mas foi um negócio chato também, né? Eu quero colocar uma coisa porque aqui. O vice é importante, né, Fábio? O professor falou, o vice vai ter 30% do tempo. Então agora o senhor concorda com essa assertiva, tanto do professor Maduro quanto a minha, de que talvez as pessoas vão focar agora? Né? Eu queria... O professor ficou vermelho ali, ó. Deixa eu ver ele de pertinho. Uma outra pimentinha nessa conversa aqui. Na conta de quem foi colocado, foi pendurada a privatização do Estação de Tratamento de Esgoto em Matão? Jaime Gimenez. Jaime Gimenez, porque ele era o prefeito. Sim. Agora eu te pergunto, então, na conta de quem vai ser pendurada a privatização da água, dessa crise que nós estamos atravessando, com desemprego, com inflação alta? Eu tenho certeza que o senhor tem a resposta, hein? Essa é aquela pergunta que ele já tem a resposta, que nem eu, assim, ele está aprendendo. Ele mesmo já vai. Então, mas nós estamos atravessando uma crise sem precedentes. Matão, eu nem sei o número de desempregados, mas eu conheço um empresário, eu estive na AgriShow, conversando com 13 empresários de Matão que lá estavam expondo. Teve empresário que tinha 180 funcionários, hoje tem 12. É mais de 12% da força de trabalho, viu, professor? Pois é. Então, tem muita gente... 12% da força de trabalho. E o professor Maduro costuma ver na internet as novidades, né? Eu sou analógico ainda. Mas sabe por quê, professor? Eu absolvo o senhor, porque assim, eu estou com bastante tempo livre ultimamente. Até conversei com o Fábio. Eu sou analógico nessa era virtual. Eu liguei para ele hoje e ele falou assim: eu estou livre, a hora que você quiser. Eu estou numa vagabundagem. Mas veja só, eu vou no mercado, eu nunca vi tanto homem em mercado como eu vejo hoje. Marido. Fazendo sabe o quê? A mulher entra entre duas gôndolas com o carrinho, ele fica carrancudo, lá do outro lado já esperando para ver o que ela põe. A mulher põe no carrinho de um lado e ele tira do outro. Por quê? Está todo mundo em crise, está todo mundo preocupado com a situação. Vê os desempregados de Matão. E o senhor quer dizer que isso tudo tem um pai? Tem um pai, e esse pai, todo mundo sabe, como ele disse, que até nas cabeleireiras o pessoal estava interessado no que está acontecendo no Senado. Na época da eleição em Matão, eles vão estar interessados em saber na conta de quem que está. Então, eu sei que o senhor não trabalha no cartório, na área do senhor, mas o senhor sabe o nome do pai aí ou não? Olha, eu acho o seguinte... Ou seria mãe? Posso falar, seria mãe. Todo político costuma falar das benesses que ele promoveu. Eu acho que a gente tem que procurar o partido que é responsável pela situação que estão os nossos hospitais, pela situação que está vivendo o nosso povo, pelos números da violência que assola o país. Porque no dia que falta pão em casa, o dono da casa, o pai de família, ele tem duas opções: arranjar um outro emprego, fazer um outro turno, se estiver trabalhando, ou tirar de quem tem. Então nós estamos numa situação caótica, uma situação difícil, uma crise que nunca nós vivemos. Nunca nós vivemos, desde Cabral. Nem naquela época de juros e inflação 89%? Não, nem naquela época. Nem naquela época. Tinha emprego. Que eu me lembro pouco dessa época. Na verdade, Fábio, eu disse para você que antes de vir para cá, eu dei uma olhada na imprensa internacional. A imprensa internacional, ela esclarece um pouco melhor as coisas do que a imprensa nacional. Na imprensa internacional, o Brasil vive a pior crise econômica desde os anos 1930. 1930, mania de professor, é a época da Grande Depressão, ou seja, a pior crise econômica do século XX. A Revolução de 32. A Revolução vem logo na sequência. Então, segundo a imprensa internacional, a crise que o Brasil passa agora só pode ser comparado com a crise de 1930. Então, não é pouca coisa. E uma outra coisa que a imprensa internacional destaca também, que eu acho importante, é que o governo da Dilma
ele é um governo envolvido numa corrupção sistêmica, ou seja, a corrupção está espalhada por todo o governo. Isso é uma coisa que não se dá destaque aqui no Brasil, mas é importante destacar, porque fica se dizendo, não, a Dilma é honesta, não cometeu crime nenhum. Espera um minutinho, eu sou o presidente da República, a corrupção está esparramada por todo o meu governo, só eu que estou livre? Porque mesmo que ela não tenha, não estou dizendo que ela é corrupta, que ela roubou, não é isso, mas mesmo que ela não seja, e pode ser que ela seja, mas mesmo que ela não seja, a responsabilidade dela é saber. O professor Moacir está falando das questões que envolvem Matão. Eu acho assim, os prefeitos, o Jaime, que ele citou o nome, e os outros que vieram depois, todos eles têm responsabilidade sobre o seu governo. Assim como a Dilma tem responsabilidade sobre o governo dela. Eu não acredito que um governo corrupto, todo mundo seja corrupto, menos o presidente, o governador ou o prefeito. Eu não consigo acreditar nisso. Em cima disso, professor, nós temos... Não sabemos necessariamente quem que... Realmente eu entendo a sua falta de resposta, mas não dá para saber quem é o pai da privatização da água, por exemplo. Começou num governo, terminou no outro, não sabe se é o Adalto, se é o Chico. Sim, mas é de um mesmo partido, né? Mas de um mesmo partido. Quer dizer, sabe-se o DNA, mas não sabe-se necessariamente a paternidade. Eu acho que tem 4 palavras aí que estão todas penduradas no mesmo partido. Inflação, recessão, mensalão e petrolão. E desemprego. Vou acrescentar mais um. Está tudo relacionado. A crise, nós já estamos, nesse mês aqui, nós já estamos chegando na hora do pessoal que tinha 5 meses de salário desemprego, recebeu o último. Eu acho que tem gente já que não vai receber esse mês, então, né? E aí? E que o próprio governo federal mudou as regras do seguro-desemprego. Acho que antes eram 5 parcelas, 6 eram 6, baixou para 4. E tem Depende, gente que só recebe então, 3. A situação não está boa, não é brincadeira, não dá para rir. E se a gente for observar também, há quanto tempo, a Dilma terminou o governo dela hoje, mas há quanto tempo ela não governa? Desde a eleição, né? Pois basicamente, desde a eleição. Ela só ficou preocupada em salvar o mandato, não ficou preocupada em administrar o país. O poder, né? Não, eu acho, professor, que ela até fez pior. Eu sou mais crítico do que o senhor. Ela não só se preocupou em salvar o mandato, como ela não se incomodou, ela e o partido, e todas as pessoas que a cercam, porque um presidente, um governador, um prefeito, ele não faz nada sozinho. Não pode fazer. É um grupo, são os assessores, são os ministros, é um grupo. Ela não só se preocupou em só salvar o mandato, como ela não se preocupou se nesse esforço de só salvar o mandato, ela ia comprometer o país, que são as chamadas pedaladas fiscais, que é o dinheiro que financiou a campanha em 2014, ou seja, o que foi necessário fazer para se manter o mandato, foi feito. Não importa a que custo. Eu, pelo menos, vejo assim. Porque tudo que nós estamos passando agora, o desemprego, a inflação, a crise econômica, é fruto de medidas que foram tomadas logo aqui atrás, 2014, 2015. Tá? Com qual objetivo? Na minha opinião, o único objetivo era ficar no poder. Projeto de poder. E acredito que isso ainda vai ser feito. Por isso que eu acho que esse período de afastamento, de até 180 dias, ele é um período delicado. Porque a presidente Dilma, as pessoas que a cercam, o partido dela, vai continuar trabalhando para continuar no poder. Vai continuar trabalhando para melar, entre aspas, o processo de impeachment. Então, eu não vejo como algo assim tão simples. Que já terminou. E não importa se o país vai ser sacrificado, pelo menos no discurso deles, na fala deles, pouco importa se vai ser bom para o país, se vai ser mal para o país. O importante o objetivo. Eu até fico pensando, viu, Fábio? Eu acho atalha um pouquinho, vai lá. Eu acho que até merece, estou falando, merece até uma análise psicológica, uma análise freudiana, isso, viu, psicanalítica. Essa coisa, se você pegar o discurso do PT, das pessoas que apoiam o PT, e olhar ele com um viés psicológico, você vai ver que eles sempre se colocam como traídos. Vitimista, né? Vitimista. Traídos por quem? Traídos pelo povo, que eles consideram o povo deles, traídos pelos políticos, e aí vem o mensalão, entendeu? Mas eles sempre se colocam como traídos. Vamos lá, para a gente encerrar então, já se faz tarde.
E agora, professor Moacir Maduro? Agora eu fico feliz com a novidade que está aí, né? Na política, inclusive. O juiz Moro, muitos juízes seguindo a pista dele, ou copiando o que ele faz, porque é bom, promotores, e logo mais nós teremos uma safra de políticos também que vem nessa mesma caminhada. É nisso que eu acredito, é nisso que eu quero acreditar. E agora? Agora o juiz Moro vai pegar gente da nossa região aqui. já está dando notícia aqui. Entendi. Vamos lá, no que aconteceu do impeachment, pós-impeachment, e agora? Agora, Fábio, é torcer muito, rezar, orar, como diz o professor Moacir, e cobrar. Cobrar, porque político é assim, eu não sou político, nunca fui político, mas político só funciona na base da chicotada. E a chicotada é a cobrança, é o movimento na rua, é você cobrando. Porque exigir transparência do governo. Isso, porque político é assim, político se você deixar ele à vontade, eu não acredito que o negócio anda. Então você tem que cobrar ele sim, é na chicotada. Tá certo. Obrigado, professor Moacir, por ter vindo mais uma vez aqui nos nossos humildes estúdios para a gente poder falar um pouquinho para a população sobre o que está acontecendo. Acho que é bom, né, ter uma visão assim, de várias linhas, né? Todo mundo tem que poder opinar para que a pessoa em casa faça o seu juízo de valor. Obrigado por ter vindo. Obrigado a você, obrigado aos nossos telespectadores. Eu acho que a gente tem que estar aqui para isso, para ajudar, e eu digo ajudar no sentido de ajudar mesmo, as pessoas formarem também uma opinião política e fiscalizar. Ninguém que está lá no Congresso, os 503 deputados, chegaram lá sozinhos. Tem gente lá com mais de 500 mil votos. Foram abonados, né? Todos estão lá porque foram votados. Então precisa muita clareza, muita clarividência na hora de votar. Escolher quem você acredita. Escolher quem, pelo menos, te parece mais honesto que os outros. Obrigado, professor. Ok, gostaria de terminar só com uma provocaçãozinha. Tem uma do professor Moacir que eu vou fazer já também. Que é a seguinte, o professor falou de políticos com mais de 500 mil votos e tal. Eu lembro que na época da primeira eleição do Tiririca e também na segunda, houve uma revolta tremenda, onde já se viu o Tiririca e tal, papapá. Eu fico pensando o seguinte, se todos os políticos fizessem como o Tiririca faz, comparecem a todas as sessões, não faltam, não estão envolvidos em desvio de verba, não sei o que, não sei aceitou, lá. Né? Se não ajudam, também não atrapalham, será que a gente não deveria votar em 514 Tiriricas? Tá vendo só? Bom, o professor Maduro além de sociólogo, é filósofo, né? Podemos falar aquela frase? Boca grande. Podemos falar aquela frase? Acho que merece uma provocação, não merece, professor? Eu falo a frase, mas primeiro eu queria dizer outra coisa. O Tiririca jurou por Deus que vote no Tiririca porque pior que tá não fica. Mas ficou. Ficou. Mas não por culpa dele, hein? Mas não por culpa dele. Rapaz sem sorte, né? Aonde ele foi se meter, hein? Vamos lá. Dá para falar? Essa frase aqui é para homenagear o professor Maduro. Só ele. Espera, vou me ajeitar na cadeira aqui. É uma maldade que a gente preparou para ele, né? Porque os outros filósofos não podem se sentir ofendidos. Só o presente. Tem um pensador italiano que perguntaram para ele o que era filosofia. E ele respondeu que a filosofia é uma disciplina que com a qual, ou sem a qual, a vida segue tal e qual. Não podia deixar de fazer essa maldade. Essa ficou ótima. Obrigado, professor Moacir Maduro. Obrigado, professor Maduro. Um abraço, professor Moacir. A gente volta a qualquer... Tudo de bom para você. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. A gente volta a qualquer momento ao vivo aqui no Portal Processo. Tchau.